Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Do Grão ao Gaule Perfeito. Meu nome é Pedro Laurence, especialista em café, professor, consultor, e hoje estamos aqui para apresentar nosso primeiro episódio com a parceria que já faz parte da minha trajetória profissional no mundo da torra do café, que é a empresa Carmomac. E para começar com o pé direito, temos a honra de ter como patrocinador master a empresa Carmomac, que é referência hoje em tecnologia e qualidade na parte de torra de café. O primeiro episódio não poderia ser diferente. Estamos aqui com o Marcos Vinícius do Carmo, nosso primeiro convidado. É uma honra tê-lo aqui, Marcos. Opa, a honra é toda minha, cara. Eu fico lisonjeado, né, de estar sendo o primeiro a participar. E é um prazer para a Carmomac estar aqui hoje e mostrar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco da nossa parceria e trocar essa experiência com o público, né? Que para falar do café, que é o nosso ouro brasileiro aí. Isso. Marcos, para a gente começar, fala um pouquinho sobre a empresa Carmomac, o início da empresa, né? E um pouquinho da sua trajetória na empresa também. Tá, vamos lá. Para a gente começar a falar da Carmomac, a gente tem que falar do seu Zé do Carmo, que é meu pai, né? Meu pai, ele nasceu no interior de Minas Gerais. Ele nasceu em 1948 e ele sempre teve uma característica de ser empreendedor desde novo. Meu pai começou a trabalhar com 4 anos de idade em lavoura, principalmente café. Olha só. E ele tem 8 irmãos e ele sempre foi o mais fuçado, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, desde cedo ele queria assumir os negócios da família, trabalhava firme com meu avô e com a minha avó. E, assim, por incrível que pareça, ele começou realmente como agricultor. E depois de um tempo, meu avô acabou vendendo a propriedade e eles acabaram se mudando para Poços de Caldas, que ele é nascido ali no interior de Caldas. E aí, cara, quando ele entrou quando ele mudou para Poços de Caldas, ele tinha em torno de 9, 10 anos, ele entrou na escola e ele sempre gostou de ter o dinheiro dele. Como ele trabalhava na roça, ele se virava, ele comprava, vendia gado, comprava e vendia café, plantava de tudo. Sim. E aí, quando ele se mudou para Poços, ele começou a ajudar o pessoal a carregar sacola na feira. Ele trabalhava numa empresa que fazia aquelas molduras de madeira e aos finais de semana ele ia vender na porta dos hotéis. Então eu acho que ele sempre teve esse sangue empreendedor, né? E depois, mais velho, ele acabou mudando para Pinhal, porque uma das irmãs dele namorava um cara aqui de Pinhal, e ele começou a trabalhar no ônibus, ele era cobrador de ônibus, ele mudou para Pinhal, onde ele conheceu minha mãe. E aí aqui em Pinhal ele trabalhou bastante tempo lá em Pinhal, ele trabalhou bastante tempo como cobrador de ônibus. E aí ele teve a oportunidade de entrar na Pinhalense, que faz máquina agrícola. Bacana. E dentro da Pinhalense ele começou a pegar um amor pela metalurgia, principalmente na parte de ser torneiro mecânico. Certo. Então ele trabalhou 12 anos lá, onde ele adquiriu uma experiência muito boa, né, nessa parte de fabricação de máquinas. Né? A Pinhalense estava numa crescente muito boa, né? O café vinha despontando na época, precisavam de equipamentos de tecnologia e mão de obra especializada, né? E ele entrou lá trabalhando numa xerifada, depois trabalhando no administrativo, até ele pedir oportunidade para ser torneiro mecânico. E ele trabalhou 12 anos na Pinhalense e decidiu sair e montar o negócio dele. Olha só. Então, assim, com a cara e com a coragem. Ele saiu de lá, tentou sociedade com outras pessoas, por fim não deu certo, mas nesse momento ele já começou a fazer alguns torradorzinhos, ele enxergou uma oportunidade para isso. Depois ele não deu certo essa sociedade, ele voltou a trabalhar de empregado numa empresa que era uma indústria cerâmica, fazia máquina de cerâmica. E aí, quando foi no ano que eu nasci, em 88, que ele saiu dessa empresa, pegou tudo que ele tinha de acerto, vendeu um Fusca que ele tinha, uma linha telefônica que ele tinha na época, e ele comprou o primeiro torno mecânico. Olha só. Esse torno é um torno que a gente chama mascotinho. Ele é um torno pequenininho
de uma empresa que é muito famosa. E aí ele começou a fazer serviço de usinagem no fundo do quintal da minha casa. Olha. Então ele não tinha como pagar aluguel de barracão, nada, e ele começou a fazer pequenos serviços de usinagem. E aí ele teve a ideia de fazer um primeiro torrador, porque como ele enxergava que a pialense ia para a parte da lavoura até deixar o café ensacado, certo. Na época não tinham grandes empresas que faziam torrador de café. E aí ele começou a fazer um primeiro torradorzinho de café, que é aqueles modelinhos canhão. Sim. E depois de um tempo ele começou a prestar serviço para pianenses fazendo esses torradores. Então foi aí que ele começou a ter esse know-how e entender que tinha um mercado ali. Perfeito. Não tinha por que ele concorrer com a pialense naquele momento, até porque não tinha nem como. E aí, cara, a história foi desenrolando. Logo o Leandro, que é meu irmão mais velho, começou com ele, depois o Lucas. E aí foi assim, uma evolução muito grande. Depois ele comprou um terreno no fundo da minha casa e construiu a primeira empresa, só que era um residencial, um bairro residencial, não podia ter empresa lá. Entendi. E depois ele comprou o primeiro terreno no distrito industrial. Ótimo. E aí, com o tempo, eu entrei também. Eu comecei com ele, eu tinha 11 anos de idade. E aí deu um casamento perfeito, porque meu pai, ele sempre gostou de ficar ali em chão de fábrica. Uhum. O Leandro, que é o mais velho, ele sempre teve uma visão muito ampla em tecnologia e desenvolvimento de produto. O Lucas sempre ficou no gerenciamento da produção. E eu, nesse meio tempo, eu senti que eu comecei a gostar do administrativo. Então, cada um assumiu uma área e aí cada um foi assim, a gente conversa muito, sabe? Sim. Cada um ia sugerindo melhorias aqui e ali. E eu acho que isso fez com que a empresa fosse crescendo de uma forma igual, sabe? Que bacana. Foi fazendo a gente ganhar mercado e tal. E aí, graças a Deus, hoje estamos firmes no mercado aí. Que coisa boa, Marcos. Olha, que história fantástica, né? Uhum. É muito bom ter, né? Ver empresas crescendo dessa forma, né? De maneira familiar, uhum. né? E a sucessão hoje é muito importante, né, Marcos? Com certeza. Coisa boa. Bom, Marcos, a gente sabe que hoje a torra ela é um dos pilares hoje para manter, né, a qualidade, né, dos grãos de café, né? Uhum. Como você vê hoje a Carmomac estruturando essa parte de maquinários, né, envolvendo tecnologia, né? Como é que você está enxergando esse mercado hoje atual da parte de torra de café? Uhum. Vamos lá. Primeira coisa que a gente analisa é que o café ele tem toda a sua cadeia produtiva, então ele tem que ter um cuidado desde o plantio, né, até a parte da colheita, pós-colheita, armazenamento, né? Então a gente pensa muito que não adianta ter um trabalho bem feito nessa parte e depois chegar na hora da torra não conseguir extrair o melhor que o produto pode te dar. Perfeito. Né? E após a torra, logicamente, tem os métodos de preparo também, que não adianta você preparar errado que o café não fica bom. Isso. Né? A gente enxerga como uma melhoria contínua, cara. A gente procura, assim, sempre olhar o que a gente pode fazer no equipamento que pode auxiliar o operador a ter o máximo de controle possível para ele poder extrair o melhor do café. Então, assim, hoje a gente tenta controlar muito a parte de automação. Perfeitamente. Tá? Porque tem um cilindro no torrador, por exemplo, tem um segredo até de angulação de paletas, o material que você utiliza, sistema de ventilação, como que é distribuído o queimador embaixo do cilindro também. Mas o que vai fazer com que esses três conversem é o sistema de automação. Legal. Então, hoje, o que é a vantagem da Carmomac? A gente não terceiriza nada de desenvolvimento de software. Hoje eu tenho um P&D interno, eu tenho uma equipe de TI interna que a gente testa 24 horas várias modalidades de como melhorar nosso software. Bacana. Então, assim, isso faz com que a gente vai aprendendo cada dia mais com os clientes, ver o mercado como que é e também tenta entender o que a gente pode fazer para que o operador consiga, de uma forma intuitiva, simples, mas extrair o melhor do café, tá? Entendi.
Com o passar do tempo, a gente foi trabalhando na automação nossa, inclusive a gente está com uma atualização para daqui a alguns meses, que hoje faz com que o torrador da Carmomax seja muito constante em repetibilidade de torra. Isso é muito importante, né, hoje. Principalmente por questões de padrão. Isso. Né? E a gente também não descarta, com o jeito que a gente está vivendo no mundo hoje, de tentar futuramente colocar algum IA dentro do nosso sistema de automação. Olha só que bacana, né? Então, esse desenvolvimento é constante, é algo que a gente tenta aplicar desde o menor torradorzinho até o maior. A gente tenta, inclusive, é um ponto bem interessante, manter um padrão. Então, por exemplo, uma automação que vai ter no Strato Lab vai ter um torrador de 480 quilos. Nossa, que fantástico. Então, isso faz com que a gente tenha uma referência, um torrador menor, mas que pode ser aplicado no maior. Isso, e inclusive pegando esse gancho, né, que hoje no meu dia a dia, né, de treinamentos de torra, a gente vê um pouquinho dessa dificuldade, né, e a gente fazer alguns perfis de torra, geralmente em maquinários menores, e depois replicar isso num volume maior, né? Exatamente. Então, eu acho que esse sistema vai poder dar um padrão, né? Exatamente. A gente acredita muito que assim, da mesma forma que você aplica numa menor quantidade de café, a nossa automação tem que ter uma forma que seja por leitura da temperatura, da curva de torra ali, ele conseguir replicar numa maior também. Só que nas circunstâncias proporcionais. Claro, com certeza. E a gente também tenta manter um cuidado de que hoje torrar café ele é algo prazeroso para quem torra. Então, assim, torrar café é gostoso. Sim. Você senta um torradorzinho ali, você vê o ponto do café se transformando, você vai sentindo os aromas. É gostoso quando você vê a expansão, você ouve o crack, é um negócio maravilhoso. O cheiro da caramelização é algo sensacional. Perfeitamente. A gente tenta tomar o cuidado também de não fazer com que o torrador substitua a pessoa. Claro. Entendeu? Mas que ele seja um auxiliar. Isso. Entendeu? Eu brinco muito eu falo muito para os clientes, eu faço a seguinte analogia: não adianta você ter uma Ferrari na mão, né? Só que você não sabe pilotar. Mas também você não quer ter uma Ferrari e deixar ela andar sozinha, não tem graça. Não tem graça. Você quer sentir ela ali, você quer ter aquela emoção, né? Então é um desafio que, para falar a verdade, é muito gostoso pra gente, sabe? Fantástico, coisa boa. E eu vejo também que é muito importante a gente também, na hora da torra, ter um maquinário confortável, né? Porque assim, tudo bem, a gente tem alguns torradores mais rústicos hoje, né, no mercado, mas quando você está operando uma máquina que ela te dá um conforto, né? Claro, atrelada à tecnologia também é muito gostoso, né? E eu vejo que a Carmomax ela vem investindo muito na tecnologia, né? Exatamente. A gente tenta criar uma automação que ela seja muito boa para o operador, mas que ao mesmo tempo ela seja intuitiva, ela seja fácil de mexer. Não adianta a gente criar uma automação cheia de opcionais, mas é um bicho de 7 cabeças. A gente quer criar uma automação que ela seja, que o operador ele tenha autonomia. Eu vou te dar um exemplo, dele gravar uma receita, mas ele mesmo poder ir lá excluir. Uma automação que converse com outros softwares, entendeu? Ou que você mesmo tenta fazer dentro dela, que você mesmo consiga gravar o perfil, caso você não tenha um software também. Isso. Algo que seja fácil, porque senão é uma automação que não seja funcional, ela pode ter 1001 parâmetros. Se ela não for funcional, a pessoa não souber mexer, ela se torna inútil. Isso. Né? Então a gente vem trabalhando para tentar fazer esse casamento perfeito. Coisa boa. Nossa, excelente, excelente. Ô Marcos, a gente vê hoje, né, uma tendência muito grande, não só de microtorrefações, que vem crescendo muito aqui no Brasil, né? Mas também cafeterias que vêm querendo torrar o seu próprio café. E até mesmo produtores. Como que você vê hoje da empresa Carmomax né, em relação a modelos de torradores? Né? A gente sabe que vocês têm uma linha hoje muito grande, né? Desde modelos menores até modelos maiores, com capacidades, né, maiores. Fala um pouquinho desses modelos para a gente, se vocês têm ali algum modelo que vocês tem como referência hoje na empresa, né? E fala também de alguns modelos que vocês estão para lançar. A virada de chave para a Carmomax foi quando nós percebemos que o pessoal começou a aprender
a tomar o café especial. Na verdade, o desafio nosso é que essa evolução continue, né? Porque antigamente era só o tradicional. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei a tomar café na Carmomac, eu pegava uma xícara dessa e colocava 2 sachês de açúcar. Olha só. Então eu achava legal colocar 2 sachês de açúcar na xícara e deixar o café cair e misturar. Ficava um melaço, Quem nunca tomou um café com açúcar, né? Exatamente. E aí, quando nós entendemos que tinha uma tendência a esse crescimento do especial, foi quando nós vimos a oportunidade de lançar os primeiros modelos olhando para a cafeteria. E foi um tiro no escuro na época, né? Porque a gente tinha um outro segmento, né? E estava no início também, né? Estava no início, exatamente. A gente não sabia se ia ser um oba-oba, né? Porque, querendo ou não, o café especial ele se torna com valor agregado muito maior. Mas isso foi uma virada de chave na empresa, que foi onde a gente conseguiu realmente fazer que ela crescesse e nos deu a oportunidade e o desafio de criar novos produtos. Perfeito. Então, antigamente, se a gente tinha só um torradorzinho canhão de 4, 10 quilos e algum torrador de 30 quilos, a gente teve que criar um torrador de 1 quilo, um torrador de 2, 5, 10, até 8 sacas, né? E o início de tudo realmente foi a linha Calorato. Legal. O Calorato ele é o carro-chefe nosso hoje. E nós fabricamos numa brincadeira. Olha. Fizemos ele assim em 30 dias, um torrador super simples. E levamos na Expo Café, que tem agora, né, ainda aqui em Três Pontas, né? E cara, o torrador foi um sucesso. Eu lembro que na época a gente voltou com uns 30 vendidos. Olha só que Nossa, ficou um desespero danado, porque a gente fez um protótipo, levou, e porque a gente particularmente não acreditava, né, que esse mercado ia vingar. E hoje realmente eu vejo que com esse crescimento do café especial, o surgimento de cafeterias, microtorrefações, o próprio produtor querendo torrar um café especial para agregar valor também, ter mais uma linha na fazenda dele, é algo que está em constante crescente. Que legal. Porque desde quando a gente começou a fazer esses torradores, graças a Deus, só vem aumentando novamente, né? E outro ponto que nos surpreendeu foi quando nós lançamos o Strato, né, que foi lá em 2018. O Strato ele foi o primeiro torrador elétrico do Brasil, né, para 1 quilo. Perfeito. A gente fez um protótipo com 2 recentes de chuveiro, com botãozinho, fizemos ele em 15 dias e levamos na SIC. Ele foi lançado na SIC de 2018. Ele era uma demanda que a gente não sabia que tinha, foi numa brincadeira com o pessoal do Clube do Café, que eles, né, na época, para importar torradores era muito caro. Ainda é, né, Marcos? Ainda é. E eles sentiram falta de ter um torrador com tecnologia brasileira. E aí meu irmão, né, o Leandro, sempre muito fuçado, falou, cara, vamos fazer um desse, uma brincadeira, vamos levar. Cara, a gente voltou com 60 torrador vendidos. Olha só. A gente não tinha desenho. Que bacana. A gente não tinha desenho do torrador, não tinha fornecedor desenvolvido, não tinha nada. Foi assim no SUS, sabe? E aí o Strato ele foi passando por modificações, melhorias. E foi onde também foi um outro mercado que a gente não enxergava. O Strato, se você perguntar bem, Marcos, qual que é o público do Strato hoje? Eu não sei nem te responder, porque o Strato, a pessoa, eu já vi gente colocando em apartamento, para torrar café dentro de apartamento. Vi pessoa colocando em sítios, fazendas para fazer uma brincadeira no final de semana. Ele é usado para amostra em laboratório. Sim. É usado para dar curso. Ele é usado para cafeteria. Ele é usado para colocar dentro de vans, para fazer cupping. Ele é muito versátil. Ele é versátil, é colocado dentro de aeroporto. Então, assim, ele virou uma febre, né? E quando a gente lançou o Strato, a gente entendeu que tinha uma oportunidade para essa linha elétrica, né? Nós começamos a pensar talvez que num futuro, eu acredito que hoje o Brasil ainda não tem uma infra tão grande para que a gente fabrique torradores maiores elétricos. É um torrador muito mais complicado de operar, ele precisa de uma rede muito bem feita, uma rede forte, vamos dizer assim. E o comando de um torrador elétrico é diferente de um torrador a gás. O torrador a gás ele é mais responsivo. Então quando a gente fala do Strato, que é o torrador de 1 quilo,
você consegue operar ele mais rápido, a câmara de torre é menor. Quando você fala no especiato, no calorato, já é um pouco mais difícil. E a gente vê que o mercado brasileiro ainda é voltado muito para o a gás, né? Perfeito. E assim, agora a gente está com a intenção, né? A gente está desenvolvendo um novo torrador. Olha. Que ele é... A gente está brincando que ele é o filho mais novo do Strato, que é o Strato Lab. Olha que né? bacana. Que ele é uma versão menor, que está sendo projetado para 150 a 250 gramas, que ele vai ser especificamente para provas. Legal. Né? Mas a gente não descarta também de lançar no futuro, é um desejo que nós temos, talvez um menor que o Strato Lab ainda, mas o pessoal tem em casa. Hoje a pessoa não tem condição de ter um torradorzinho em casa. Que bacana. A pessoa tem um método, compra um moedorzinho, entendeu? Ela faz o cafezinho ali, mas já compra torrado. Mas a gente tem assim, um desejo de talvez futuramente conseguir desenvolver um torrador para a pessoa ter em casa. O que nos impede hoje de acelerar tanto esse projeto no Brasil é que tudo que você vai colocar de automação acaba ficando muito caro. Sim. Então tem que ser um torrador num preço que seja acessível, que seja vantajoso, entendeu? Bacana. Mas o nosso segmento especial realmente hoje são as microtorrefações, cafeterias, é algo que a gente vem notando um crescimento exponencial. Que legal. Isso nos deixa muito contente. Coisa boa. Inclusive nos meus cursos o pessoal questiona muito sobre modelos, né? Mais caseiros, né? Então, para você ir de casa, fique atento aí, né? Que futuramente, quem sabe, surge um novo produto para você torrar o seu próprio café em casa, né, Marcos? E a gente espera todos vocês na SIC também, que a gente vai estar com um stand muito legal, onde o pessoal vai ter a oportunidade de conhecer todos os modelos de torradores que nós temos hoje. Olha só que no mercado. mercado. Coisa boa. Bom demais. Ô Marcos, aproveitando, né, que a gente falou de alguns modelos aí que são importantes para você hoje, como é que vocês estão operando fora do Brasil nesse mercado? Vocês já estão, parece que em alguns países já, né, que vocês já exportam alguns produtos, né? Fala um pouquinho para a gente aí. A partir do ano de 2005, mais ou menos, a Carmomar começou a exportar de forma indireta, onde nós vendíamos para tradings e eles compravam nossos torradores e exportavam. Ah, legal. Mas eram torradores de linhas menores, né, onde não tinha tanto potencial quanto uma linha Calorato que a gente tem hoje, por exemplo. Perfeito. E em 2018 nós firmamos parceria com uma empresa que nos representa mundialmente, onde eles têm um know-how muito grande, e nós começamos a fazer um trabalho de melhoria constante nos equipamentos para que ficássemos competitivos lá fora. Né? Legal. Eu acho que a exportação, ao mesmo tempo que ela dá muito medo de você começar a exportar, porque a responsabilidade sua, ela triplica, né? Uma coisa é você vender um equipamento dentro do Brasil. Se der algum problema, alguma coisa, você está aqui para resolver. Isso. Outra coisa é lá fora. Mas foi um desafio, era um desejo muito grande nosso, que fez com que a gente virasse o processo fabril da empresa de ponta cabeça. Então, nesse meio tempo, quando a gente começou a ter as primeiras exportações e ter o feedback dos clientes lá fora, foi onde a gente melhorou muito a qualidade das máquinas, melhorou muito o processo fabril, padronização. Hoje a Carmomar tem várias certificações, tá? A gente tem certificação europeia, tem todos os ISOs. O Strato, por exemplo, é o único torrador do Brasil que tem em metro. Que bacana. Então a gente assim, foi procurando certificações para que desse mais credibilidade, né? E quando a gente começou a exportar, para mim, na verdade, eu imaginava um crescimento aí de exportação para daqui a 10 anos. Então a gente começou em 2018 e aí infelizmente veio a pandemia, acabou dando uma freada, né? Mas de 21 para frente, cara, a gente começou assim ter uma procura muito grande, principalmente da América Central e América Latina, que hoje são os maiores importadores nossos, né? A Europa é um mercado um pouco mais difícil de entrar, né? Porque existem muitas empresas lá fora, então para eles acaba ficando mais barato comprar lá do que comprar de uma empresa aqui da América do Sul. Mas a gente teve um crescimento muito grande e hoje a Carmomar está presente em 42 países. Nossa! Então, quando a gente começou lá atrás, que exportou para 3, 4, através de outras pessoas, hoje a Carmomar exporta direto. Hoje nós temos o nosso radar. Que legal. O processo é feito tudo diretamente conosco, né? Através dessa empresa que é parceira. E cada país que tem Carmomar hoje tem uma assistência técnica desenvolvida. Então, a gente tenta levar o mesmo pós-venda que tem aqui dentro lá fora.
Entendi. E isso fortificou muito a marca, porque a gente conseguiu mostrar para o restante do mundo que aqui tem equipamento bom também. Com certeza. Que antes o pessoal falava que equipamento bom era só lá de fora, e hoje, se você for somar a Carmomac com mais 2 empresas, inclusive de Pinhal, são os maiores exportadores do mundo em termos de equipamentos de máquinas agrícolas. Que bacana. Então, assim, é um motivo de muito orgulho para nós, e é um trabalho que a gente vem melhorando ano a ano. Hoje o nosso maior importador é a Argentina, por incrível que pareça. Eles estão fazendo uns cafés compram os cafés do Brasil, mas estão fazendo cafés excelentes lá. E graças a Deus a gente está só começando. Bom, pensando no pessoal de casa que está nos assistindo e que com certeza temos produtores de café, e pensando na parte sensorial do café, especiais, vocês têm aí na empresa Carmomac um case de sucesso hoje que, por exemplo, um produtor de café, ele começou com o maquinário de vocês e até hoje ele é um cliente, né? Vocês têm esses cases de sucesso hoje, utilizando a máquina de vocês como referência? Rapaz, na verdade tem vários. Difícil eu lembrar de cabeça, mas eu gosto de citar assim, um que é grande parceiro da Carmomac hoje, que eu considero como uma referência no Brasil hoje, que é o pessoal da Unic. Legal. Ali de Carmo de Minas, né? Eles foram um dos primeiros a acreditar na Carmomac no momento que a gente estava surgindo, né? A gente não tinha nenhum produto que assim, pudesse ter tanta tecnologia na época, era tudo os painéis no botão, né? E eles já vinham de uma família de produtores de café, e eles criaram a marca para agregar valor. E hoje, assim, eles têm torradores nossos até hoje, são grandes parceiros, e para mim eles fazem, assim, cafés excepcionais. Coisa boa. Mas tem vários, cara, assim, a gente vê que quando o pessoal quer criar essa linha, mesmo sendo produtor, ele quer criar uma linha para agregar valor e ele busca conhecimento, eu acho que a máquina de torra ela é um pilar de um café especial, um produto final. Muito bem feito, né? Mas eu acho que hoje, quando a gente vende a máquina, a gente aconselha muito o pessoal a fazer os cursos, né? Inclusive você é um mestre nisso, diga-se de passagem, para que ele tenha todo o conhecimento para ele poder aplicar na máquina. Usufruir, né? O que a máquina tem, né? Exatamente, mas hoje o índice de sucesso de clientes nossos que compram torradores e apostam numa marca é muito grande, cara. Se eu falar para você que de cada 10 que compra, é 1 ou 2 que acabam não dando certo. O índice de sucesso é muito grande. Coisa boa. Isso nos anima muito, né? Com certeza. Coisa boa. Pensando nesse mundo fascinante hoje que a tecnologia está trazendo, né, para o mercado em si do agronegócio, né? Vocês tiveram em algum momento um momento mais desafiador, né, que colocou vocês assim, não, se a gente não fazer assim, a gente vai ficar para trás, né? Então, teve um momento desafiador hoje para a Carmomac, e como que vocês passaram dessa fase? Tá, vamos lá. A gente, até o ano de 2005, 2007, não existia uma automação tão forte, né? A gente vendia muitos produtos no botãozinho, então era um botão liga e desliga, era um sensorzinho só para você ler a temperatura, então não tinha nada de especial na automação nossa. E aí foi a partir de 2008 que a gente viu que outras empresas já estavam investindo na tela, né? A gente fala na IHM ou algo mais automatizado, né? Na curva de torra. E a empresa estava passando por um momento em 2008 que estava muito complicado. Foi não sei se você lembra da crise de 2007, 2008, foi um ano que deu uma quebradeira no Brasil violento. E a gente não tinha como desenvolver. Então a gente começou a perder venda, perder mercado, não tinha um suporte. Na época não existiam empresas de TI que pudessem nos ajudar. Então foi assim, de 2008 a 2010 foi um ano muito complicado que nós entendemos que se a gente não acompanhasse o mercado, não assim, desse uma cambalhota na empresa, a gente dificilmente estaria aqui hoje. Perfeito. Né?
Então, a partir de 2010, a gente fez um rebranding da marca. Já estava uma marca muito desgastada, né? A gente nunca tinha pensado. A gente estava até conversando há pouco, né, com a importância do marketing, né? A gente fez um rebranding da marca, mas junto com o rebranding a gente quis trazer um novo produto. Certo. Né? Então foi quando a gente começou a ter as primeiras automações. Então a gente começou a ter um sinótipo, começou a pôr uma telinha aqui, outra ali. E aí começamos a entender que o mercado estava aceitando aquilo. Porque a gente também tinha um receio do pessoal não saber operar. Né? De chegar uma matéria, a pessoa, mas o que é isso? Então a gente via algumas empresas fazendo isso, mas em torradores maiores. Entendi. Então, assim, a partir do momento que nós entendemos que cabia isso nos torradores pequenos também, foi um desenvolvimento constante, né? Então, a partir de, inclusive, de 2018, até 2018 era terceirizada essa parte. Perfeito. Então, a gente não tinha dentro da empresa. E a partir de 2018 nós desenvolvemos um setor dentro da empresa específico para automação. Que legal. E eu, assim, hoje eu falo seguramente que o sucesso dos equipamentos nossos foi realmente a gente fala que a gente renasceu, né? Porque não tinha nada. Então, e hoje a gente está sempre de olho no mercado. O meu irmão, ele viaja muito, o Leandro, ele viaja muito, ele vê as tendências do mercado, ele conhece várias marcas de torradores, então a gente tenta entender quais são os pontos positivos nossos e os negativos também, né? E a gente conversa muito com o cliente. Então, assim, uma coisa é você fabricar o equipamento, fazer um teste ali dentro, mas quem está no dia a dia... É que realmente sabe ali as deficiências. Exatamente. Então, assim, se a Carmomac está no ponto que está hoje, é graças aos clientes que contribuem com a gente aí. E é algo que ajuda muito no desenvolvimento, sabe? Então, às vezes o cliente fala para mudar um posicionamento, uma coisa que na hora você analisa sua casa, não é que ele tem razão mesmo. Então, assim, se você pega o ponto de melhoria de cada um, você consegue ter um produto muito superior. Certeza. Porque às vezes a dor de um é a mesma do outro. Isso. Né? Então a gente é muito humilde em entender que a nossa melhoria tem que ser constante, né? E principalmente a automação. A gente ainda brinca e fala que a automação é algo que, para mim, nunca vai ter fim. Coisa boa. A gente enxerga, assim, um futuro eu particularmente, eu enxergo um futuro de que um torrador vai ter que ter um leitor já do grão cru em cima dele. Olha só. Para ele entender qual que é a umidade momentânea, qual que é a característica daquele café, e vai ter uma forma de que ele lendo esse café, ele vai aplicar algum perfil de toque, você escolher. Então, assim... a gente fica com a cabeça a milhão, sabe? Ou pelo menos dá uma sugestão, né? De um caminho, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo que é um caminho sem volta e para nós foi a chave de melhoria e constante crescimento da empresa aí. Que legal. A gente mesmo que estava nesse meio, né, da torra do café, a gente percebeu muito bem essa virada de chave de vocês, né? Uhum. Principalmente profissionais que estão assistindo a gente sabem muito bem disso, né? Que essa mudança de chave de vocês foi muito perceptível no mundo do café, né? E da torra, né? Exatamente. Então, pensaram muito em tecnologia, né? Naquele conforto que eu falei, né? O profissional ele precisa de um conforto, né? Da máquina, porque às vezes só a teoria ou o entendimento sobre a torra, às vezes não é só isso, né? O conforto que a máquina traz, a tecnologia que ela proporciona, né, para nós profissionais é muito importante. A gente viu que a Carmomac ela tem um pós-venda fantástico, sim, né, Marcos? Sim. Então, eu acho que os profissionais também, com certeza, pensam do mesmo jeito. Eu acho que essa troca da empresa com o cliente, né, que está ali operando e absorver essas deficiências e fazer pequenos ajustes, né? Sim. Eu acho que, com certeza, como você falou, cria produtos aí inovadores e de alta tecnologia, né? E de alta qualidade, né? Então, fala um pouquinho desse pós-venda. Vocês enxergaram isso realmente como um ponto estratégico também para a marca? Sim, quando a gente começou a ter um crescimento exponencial nas vendas, era algo bom, né? Mas ao mesmo tempo começou a ter um problema, porque a gente não tinha equipe para atender essa demanda. Então, o pós-venda nossa era muito ruim. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque até hoje é um problema de você encontrar profissionais onde você possa treinar, né, e ele poder ajudar um cliente. Ele tem que saber conversar, ele tem que saber entender o cliente, ele tem que ter paciência, porque
O cliente ele tem um problema na máquina, ele quer resolver na hora, e isso Perfeito. é óbvio. Isso. Ele não paga barato no equipamento, né? E aí foi um ponto-chave que, quando a gente entendeu que os equipamentos tiveram um crescimento nas vendas, a gente precisava também acompanhar o pós-venda, né? E aí foi quando a gente montou uma equipe, né? A gente montou uma engenharia, criou uma assistência técnica. Hoje a Carmomac tem um canal especializado de assistência técnica, onde você entra em contato, você é atendido imediatamente. Nós fazemos uma triagem, né? Você entra lá agora, você só informa o número de série da sua máquina, qual o problema que você tem. E hoje a gente tem 5 técnicos de plantão, então cada técnico cuida de uma linha, e aí a triagem é feita e é encaminhada para esse técnico que ele está ali no momento para começar um atendimento imediato. E se a gente não conseguir ajudar de forma remotamente, certo, né, a gente vai montar no carro no outro dia e resolver o problema. Mas a regra nossa é a seguinte, quando a gente não pode ficar parado. Com certeza. E no máximo, ele tem que ser atendido em 24 horas. Olha só. Você entendeu? Então, se a gente não dá jeito por telefone, tem que ser atendido. Entendi. Né? E agora, em 2025, a gente está ampliando essa assistência, a gente vai montar uma equipe maior ainda para melhorar mais ainda esse pós-venda. E também a gente está apostando muito em melhorias contínuas no equipamento, onde os equipamentos apresentem cada vez menos problemas. Né? Hoje nossos equipamentos são muito robustos, então você vê que é um torrador assim, forte, né? Um torrador muito bem feito, um torrador pesado, mecanicamente falando, muito bem construído. A gente tenta utilizar os melhores materiais possíveis de empresas de referência. Isso. Mas quando tem algum problema, geralmente alguma questão de automação, aí fica um pouco mais complicado a pessoa se virar, né? Então, apostando na tecnologia, a gente está tentando cada vez mais fazer com que a nossa automação seja, vamos dizer assim, consertada remotamente. Então, a gente está estudando vários dispositivos para que a gente consiga cada vez mais ajudar o cliente à distância. Coisa boa. E é uma melhoria contínua, cara. É um desejo que a gente tem porque vender, se você tem um produto bom, se você atende o cliente bem, você consegue vender. Mas a venda não termina ali. Exato. E os clientes hoje são as nossas maiores referências. Então, a gente quer acompanhar eles sempre, ele está sempre lado a lado. Então, fazer mais que clientes, fazer parceiros. O nosso objetivo principal hoje, tanto no mercado interno quanto externo, é esse. Maravilha, né? Maravilha, coisa boa. Porque vender é fácil, né, Marcos? A gente tem que manter o cliente perto da gente, né? O índice de retenção de parceiro tem que ser muito grande. Isso. E eu, particularmente, quando eu estou feliz com uma marca, dificilmente vou procurar outra. Com certeza. Se eu tenho algum problema muito grande. Exato. Né? Então, acho que o bom atendimento ele é crucial para tudo. Com certeza, né? Com certeza, coisa boa. E você, como profissional experiente, né, de sucesso, o pessoal que está iniciando nesse setor de torra, de café, né? Como é que você vê esse mercado crescente, né? E que dica você pode dar para essas pessoas que estão iniciando ou querem investir nessa estrutura de torra hoje? Vamos lá. Eu acho que o primeiro fator é conhecimento. Né? Particularmente, quando a gente começa a negociação com o cliente, a primeira pergunta que a gente faz para o cliente é assim, você trabalha com café ou você vai começar? Coisa boa. Para a gente entender em que ponto que ele está. Eu, por exemplo, quando o cliente fala, Marcos, eu estou torrando, sei lá, 50 quilos de café por mês. Às vezes eu falo para ele, cara, você tem algum entendimento? Vamos procurar entender qual que é a sua demanda hoje, qual que é o seu conhecimento. Que às vezes eu prefiro ser sincero com ele e não vender um torrador, em falar para ele terceirizar inicialmente, para ele sentir o mercado, do que eu simplesmente querer vender. Ou muitas vezes o cara tem uma demanda que ele quer cotar um torrador maior, eu falo, cara, começa com o menor. Excelente. Porque você vai investir menos dinheiro, você vai sentir o mercado, e se você crescer, eu pego seu torrador no negócio. Olha só. Então, isso eu acho fantástico, viu, na Carmomac. Cara, eu acho que nem tudo é dinheiro. Eu acho que esses valores... Meu pai começou a empresa, pra você ter ideia, com 43 anos de idade. Então, ele começou... A gente viu que o começo dele foi muito difícil. Então, assim, você começar do nada um negócio é um momento de dúvida, é um momento de medo, isso, né? Então, a gente tenta levar muito isso para os clientes, para que eles tenham segurança também.
né? Então, assim, conselhos que eu dou, basicamente, é procurar conhecer o processo do café desde a lavoura, fazer cursos, um curso de classificação, degustação, um curso de torra, um curso sensorial, para ele entender um pouco o processo. Entender do grão para depois replicar na xícara. Manter a qualidade. Exatamente, sabe? Não ter pressa, buscar o conhecimento primeiro com calma. Hoje existem excelentes profissionais no mercado, você é um exemplo, você é um case de sucesso, inclusive, né? E para depois você começar devagar, e um passo atrás do outro, sabe? A Carmomac, ela pode contribuir com os equipamentos, né? A gente tem um showroom hoje que a gente convida todos, quem quiser pode entrar em contato conosco e lá conhecer o showroom nosso, onde a pessoa tem experiência de conhecer desde um torrador de 1 kg até um torrador de 60 quilos, por exemplo. Legal. Mas, assim, realmente, ir com calma, ir devagar, né? Então, é uma coisa que tem muitos clientes que começaram com esse conselho nosso, tipo, cara, eu comecei a terceirizar e de repente deu um boom, agora eu não quero mais terceirizar, eu quero trazer a torra para ele. Pô, então vamos começar com um torradorzinho pequeno, vamos... Eu tive um case, inclusive essa pessoa não trabalha mais com café, mas me marcou muito, porque meu pai vendeu um torradorzinho para eles, aquele modelo canhão, de 4 quilos. Olha. Que era um torrador sem tecnologia nenhuma na época. E passados alguns anos, ele começou devagar, ele foi o maior fornecedor da frota da TAM na época. Ele chegou a comprar um torrador de 2 sacas nossas. Olha só. Então ele foi um puta num queijo que começou devagar, com os pés no chão e chegou lá. E depois ele valorizou muito a marca dele, vendeu e foi embora do Brasil. Não tá mais aqui hoje. Mas ele chegou lá. Com certeza. Entendeu? Então esse é o meu conselho, cara. É procurar muito conhecimento. O que a Carmomac puder contribuir, a gente está à disposição. Coisa boa. Isso vai muito de encontro com o que a gente faz, né? O pessoal que já fez curso com a Lab 37, né, comigo, sabe que eu sempre dou essa dica mesmo. Começa, entenda o seu negócio, né? Entenda o seu produto, para que tipo de cliente, né? Exatamente. Porque já começa por aí. Que tipo de café que você vai torrar, né? Que tipo de linha de café que você quer criar. E aí... comece devagar, pensa de estruturar a sua marca hoje no mercado e depois vai crescendo à medida da demanda que você está enxergando, né? Exatamente. Porque às vezes, como a gente falou, não é um maquinário barato, né? Hoje uma estrutura de torra, ela tem significativo valor. Exatamente. Né? Então, acho que muito bacana o que vocês fazem, que é dar essa orientação inicial para o cliente ou o futuro cliente, né? Sim. De entender o processo dele e poder orientar para que vocês consigam acompanhar o crescimento dele. Exatamente. Né? Então essa troca de equipamentos é muito bacana, né? Ela é muito, muito legal você ver quando um cliente liga e ele fala, cara, meu torrador ficou pequeno. Olha Nossa, só. É maravilhoso você escutar isso. Não, imagina. Puta, minhas vendas estão crescendo. Pô, eu já tive cliente de virar 72 horas torrando um torrador, já vi cliente virar dias torrando um extrato. Isso, inclusive, é um dos motivos que a gente faz uma máquina robusta que aguenta grandes jornadas de trabalho. Mas é gostoso a gente ouvir o cliente falando assim, pô, cara, bem que você falou. Bem que você falou. Tá vendo? Porque é o que você falou, a estrutura, o torrador ele é uma parte da estrutura. Sim. Né? Então você vai comprar um torrador, um moinho, métodos, embalagem, você vai investir em marketing. Nossa, é uma gama muito grande. O lugar, se você não tem um lugar próximo, você vai ter que alugar. Então, por um mercado que você vai começar ainda, né? E por mais que hoje existam várias ferramentas que te auxiliam na venda, também existe muita concorrência. Claro. Né? O mercado está crescendo, Sim. cara. O mercado está crescendo. Né? O Brasil, para mim, é o melhor café do mundo. A gente tem diversos terroirs aqui, variedade, de tudo, cara, sabor. Nossa, cara, eu sou apaixonado no café brasileiro. Para mim é o melhor do mundo. Com certeza. Então, existe uma infinidade de produto para ser comercializado. Sim. Né? Então, assim, a Carmomac quer contribuir para o crescimento do cliente, cara, porque a gente sabe que não é fácil. Ô Marcos, pensando nessa questão da importância da capacitação, né, dos treinamentos, hoje a empresa Carmomac, ela oferece um suporte de treinamento para ou futuros clientes ou já clientes da marca para poder operar os torradores.
vocês estão pensando nesse suporte mais de treinamento? Como é que vocês estão pensando em relação a isso hoje? Quando nós entregamos os torradores para os clientes, a gente dá um treinamento básico, onde liga a máquina, cada função dela, né? Mas os técnicos não têm um know-how e nem compete a nós, por exemplo, ensinar o cliente a fazer uma curva de torra, porque não é simplesmente colocar uma receita ali e replicar em qualquer café, né? A gente tem que, você sabe melhor que eu, você tem que pegar o café lá, conhecer ele, torrar, fazer um cupping e tal. E aí, quando nós percebemos que os clientes perguntavam, vocês dão um curso também? A gente viu uma oportunidade, mas não de monetizar isso, pelo contrário, de tentar fazer uma experiência do cliente de aprender a torrar numa máquina nossa, né? E aí, faz alguns anos, nós montamos um showroom da Carmomac, que é no mesmo distrito onde que é a Carmomac hoje. E aí tem uma empresa parceira que chama Habilitar, que começou a dar curso de torra. Legal. Então, assim, dá um curso desde torra básica até o avançado, e com vários torradores onde o cliente tem a oportunidade de aprender a operar a máquina, mas ao mesmo tempo também aprender a fazer os perfis de torra, aprender um pouco mais do café. Então tem gente que entra aqui que é leigo e já sai com uma noção boa e começa a abrir o campo de visão. Mas a ideia principal no início era ser um showroom somente. Entendi, para a pessoa ir lá e conhecer a máquina. Exatamente, mas aí que a gente viu essa oportunidade de, se isso é um showroom, vamos dar uns cursos aqui, mas com a intenção de trazer várias pessoas também, clientes e não clientes, para que eles também possam fazer um test drive na máquina. Entendi. Né? E aí a gente começou devagarzinho, cara. Então, assim, já teve assim, várias equipes de várias turmas, não só do Brasil, como turmas da Argentina, Peru, Chile, agora também teve da Bolívia. Então, assim, a gente tá com esse centro, que é um parceiro da Carmomac, onde está tendo esses cursos em nossos equipamentos. Entendi. Né? Então, é algo que para nós acabou sendo interessante, porque a pessoa ela aprendeu a torrar no equipamento. Então, se ela compra depois, ela recebe, ela já vai saber como que ela vai aplicar o conhecimento. Com certeza. Né? Então, ficou... E a gente tem ideia de ampliar essa gama de cursos, por exemplo, dar um curso de manutenção. Bacana. Para que o cliente também não fique refém de ter sempre que contratar assistência nossa. Pelo contrário, a gente quer que ele tenha cada vez mais autonomia. Perfeito. Desmontar um torrador, limpar ele mesmo da manutenção. Né? E se ele ganhar tempo, ele economiza também. E temos a ideia também lá, é uma torrefação. Então, futuramente, essa torrefação vai começar a funcionar, dar um curso de industrialização também do café, que hoje no Brasil não tem. Né? Então, assim, vamos dizer assim, que é um braço da Carmomac, que a gente está com essa parceria, uma empresa que chama Habilitar, que a gente está começando, e a ideia é assim, a gente não tem um professor fixo, a ideia é sempre também pegar os professores, os parceiros igual você, por exemplo, vamos marcar um curso, vai lá, você dá um curso pra gente, porque hoje, graças a Deus, a gente tem vários parceiros, então lá vai ser um espaço aberto. Que legal. Entendeu? Então, que o objetivo principal da Carmomac é que o pessoal conheça os equipamentos, mas também tenha essa experiência de aprender como torrar o café. Isso, bacana, coisa boa. Então, uma ideia nossa aí também. Até o pessoal de casa, né, entender essa parceria da Lab, né, 37 com a Carmomac, né, surgiu aí desde a nossa primeira máquina, né? O Marcos sabe disso, né? A gente começou terceirizando, né? E depois a gente viu que a demanda foi aumentando e a gente aí pesquisou bastante, né? Lógico, no mercado, como qualquer profissional faz, né? Pesquisa, e a gente chegou à conclusão, né? Até por referências também, que a Carmomac seria aí a empresa ideal para nos atender, né? E a gente foi muito feliz, né? Até o momento que a gente encerrou um pouquinho a torrefação e partimos para a parte de treinamentos, consultorias, né? E essa parceria com a Carmomac hoje, como nosso patrocinador master, né? Inclusive, vamos ter aqui um maquinário, né? Opa, em breve. Que é o Strato Lab, que vai ser um novo maquinário aí que eles vão lançar, né? E a gente vai ter aqui em primeira mão aí, né? Já um pouquinho, já com
alguns ajustes, né, Marcos? Sim, com certeza. Então a gente teve um caso de sucesso, a gente é um caso de sucesso hoje, né, com a empresa Carmomac. E a gente é muito sincero também, né, na parte, igual eu falei, a gente preza muito pelo pós-venda, né? E a Carmomac entrega isso, a gente é muito feliz aí, foi muito feliz com essa entrega que a empresa nos passou, né? E então, assim, Marcos, fantástico, né, essa questão aí de como vocês vêm trabalhando diretamente com o cliente, né? Espero que essa parceria a Carmomac Lab 37 perdure aí por muito tempo, né? Para quem quer saber mais sobre a Carmomac, né? Sobre as informações, vamos dizer assim, sobre os modelos, os maquinários, você falou que vocês têm um showroom, né? Fala pra gente onde fica a sede de vocês, como é esse primeiro contato, né? De um futuro cliente com vocês. Fala um pouquinho de como que essas pessoas podem estar entrando em contato aí com a Carmomac. Certinho. A gente está situado em Espírito Santo do Pinhal, ali no sul de Minas, interior de São Paulo. O pessoal pode entrar em contato com a gente através do Instagram, @Carmomac, ou site carmomac.com.br. Pode estar agendando com qualquer vendedor. Vocês vão ter a oportunidade. É uma coisa que a gente gosta muito, é do cliente ir até a fábrica para que ele conheça o processo fabril, desde o equipamento todo cortado ali, todo desmontado, até a montagem final, porque eu acho que não adianta a gente falar de qualidade e não mostrar como que é feito os equipamentos, né? E lá ele tem a oportunidade de ver a máquina desmontada inteira, depois ver ela montada também, e depois para ir no nosso showroom e poder operar os equipamentos. Então é sempre uma alegria muito grande receber clientes lá na empresa, né? Então, meu pai sempre está lá, ele adora e fica na produção lá, né? E, inclusive, a gente estava falando a questão de parceria. Nosso caso é uma parceria de sucesso, porque, para quem não sabe, o Pedro já vendeu muita máquina para a Carmomac. Eu até perdi a conta, mas aquilo que eu falei, a gente acabou se tornando mais que fornecedor e cliente. É isso que a gente quer, porque hoje os maiores vendedores são os parceiros. Eu acho que é uma parceria mútua, né? Então, isso. Assim, é uma troca, né? É uma troca, exatamente. Então, eu agradeço demais a gente tá junto e para mim é só o começo. Com certeza. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio, né? Não poderia ser diferente com o nosso principal patrocinador, né? Patrocinador massa, que é a Carmomac. E está aqui batendo um papo com o Marcos Vinícius do Carmo, diretor da Carmomac hoje, né? E foi só o começo. Em breve nós teremos outros episódios, fiquem ligados. Foi um prazer estar aqui, viu, Marcos, com você, batendo esse papo bacana, aquele de tocha de café, né? Com certeza. Sempre é um papo muito bom. Espero encontrá-los aí nos próximos episódios. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço.